Olá, vamos trazendo aqui a informação de mais um terrível caso no Maranhão dessa feita. Vítimas de pastor preso por estelionato e estupro de vulnerável começaram a depor em Passo do Lumiar. Não é Luminar, é Lumiar. Começaram a ser ouvidas nessa quarta-feira, 22, já passou, né? Já o passo já passou. Foram ouvidas então. Em Passo do Lumiar, na Grande São Luís, Maranhão. As pessoas que afirmaram ter sido vítimas do pastor cearense Davi Gonçalves Silva, além das supostas vítimas, testemunharam também estar outras ou vão ainda prestar depoimento a outras pessoas. O líder religioso foi preso na última sexta-feira, 17 de abril, durante a Operação Falso Profeta. Davi é suspeito de usar a igreja Shekinah House Church, liderada por ele, para aplicar castigos físicos e punições psicológicas contra fiéis. Após 2 anos de investigação da Polícia Civil do Maranhão, Davi foi detido pelos crimes de estelionato, estupro de vulnerável, posse sexual mediante fraude e associação criminosa. 3 pessoas já foram ouvidas sobre o caso e mais 8 ainda devem depor entre essa quarta e quinta-feira. A gente conseguiu, depois da prisão dele, contato via WhatsApp com várias vítimas pelo Brasil e aqui em São Luís que se propuseram a vir à delegacia prestar depoimento sobre os fatos que viveram naquela igreja, explicou o delegado Sidney Oliveira de Souza, responsável pelas investigações. Além das possíveis vítimas e testemunhos, a Polícia Civil deve ouvir a mulher do pastor, que assim como ele é psicóloga e também pastora, né? Psicólogo e pastora, e ele é casado. Olha só que coisa, hein? Santo homem de Deus casado, se isso tudo aqui é verdade, andava com jovenzinhos. É aquilo que eu sempre falo, né? Tá cheio por aí, tá incrível. O delegado destaca que após os depoimentos, as investigações devem continuar para identificar outros envolvidos nos crimes. A gente está desenvolvendo investigação para identificar outros que também praticam os crimes com ele. O inquérito que está aberto deve encerrar, mas em relação aos que estão soltos, a gente ainda deve prosseguir nas investigações. Então vamos colher o máximo de informações possíveis sobre todos os crimes que eram cometidos ali dentro da igreja. A Polícia Civil do Maranhão investiga o suspeito pastor Davi comandar um sistema de castigos físicos e punições psicológicas contra os próprios fiéis. Eu cheguei com 13 anos de idade, estava na rua, em situação de vulnerabilidade e pensando que estava me refugiando para ter uma ajuda, mas infelizmente vivi uma prisão por vários anos. Até hoje sou traumatizado por conta de tudo que vivi por conta de abuso sexual e psicológico. De acordo com o delegado, a investigação durou cerca de 2 anos e começou após denúncias feitas por ex-fiéis. O inquérito já identificou, até o momento, entre 5 e 6 vítimas relacionadas aos crimes investigados. A partir do depoimento de uma das vítimas, outras pessoas foram identificadas e ouvidas, inclusive nos estados do Pará e do Ceará. O pastor que está preso preventivamente deve passar por audiência de custódia, já passou, no último sábado, dia 18. Aí a nota diz que ele é inocente, a nota do pastor, né? De acordo com a polícia, o sistema de punição ajudou o pastor a manter controle sobre 100 a 150 fiéis por ano. Entre as vítimas estão pessoas em situação de extrema vulnerabilidade que relatam ter procurado a igreja em busca de ajuda, como um jovem que chegou ao local aos 13 anos, que vivia em situação de rua. Um dos castigos aplicados era chamado de readas, que consistia em chicotadas com um reio, um tipo de chicote geralmente usado em cavalos. De acordo com uma das vítimas, os castigos eram aplicados sempre que alguém descumpria regras internas ou contrariava ordens do pastor. E aqui tem um print. É complicado, hein? É esse tipo, dizendo que é pastor. Aí, coitado dos infernos. Segundo os prints de mensagens enviadas por uma das vítimas à TV, o pastor dava ordens diretas como readas geral e determinava quantos golpes cada fiel deveria receber. Em um dos casos, 4 vítimas sofreram entre 15 e 25 chicotadas cada. Ainda de acordo com a denúncia, o pastor se referia aos fiéis como peões. O local onde eles dormiam era chamado de baia. A investigação aponta que as agressões físicas e psicológicas também eram usadas como forma de pressão para práticas de abusos sexuais. Se a gente não fizesse o que ele queria, a gente era punido. Ele deixava a gente de canto, fazia a gente ficar sem comer, fazia a gente apanhar. Se a gente não fizesse o desejo dele, disse as vítimas. Aqui não detalha tanto. Pegar o celular dele, pegar tudo, aquela coisa toda. Então tá aí, né? Mais um caso de um pastor não, um perturbado, um aproveitador. Ó, pastor é preso acusado de abusar e vigiar até o banho. Aí fica vigiando o banho, fica vigiando tudo. E chicotear jovens. Aí o camarada até dá a entender, morador de rua, que é uma oportunidade, acaba aceitando, mesmo achando estranho, que é estranho você ficar submisso a ordens, apanhar, ainda ser abusado sexualmente e achar que aquilo ali é normal, é de Deus, né? Não tem como ser.
As pessoas têm que ler mais a Bíblia, ou se informar mais. Mas no caso de pessoas vulneráveis, a gente entende um pouco. No entanto, todavia, isso aí parece a praxe. Está acontecendo em vários lugares do Brasil. Então, o camarada se auto-intitula pastor, é casado, pode ter até filhos, e anda fazendo todo tipo de abuso e andando com jovens, e mostrando, de certo modo, a sua homossexualidade, e revelando a todos que é um homossexual enrustido. E vai pregar contra a homossexualidade, mas, mesmo sendo casado, abusa dos fiéis e no sentido homossexual. É lamentável. Não só a questão do homossexual, mas principalmente os abusos. Toda sorte ou ordem. Eu não sei onde vamos parar com isso. Se não tivermos uma lei que fiscalize esses que se autotitulam pastor, realmente vai ficar cada vez mais difícil. Mas também, de certo modo, não quer dizer muita coisa. A gente já noticiou ao longo de quase 10 anos de canal, ou de canais, são vários, casos, por exemplo, de pastores eruditos com formação acadêmica, teológica, em seminários, com faculdade e tudo, cometendo crimes, e sempre na área sexual, lamentavelmente. E os fiéis que são enganados têm que denunciar mesmo, para que essas práticas, não só nesse caso específico, acabe, mas que sirva de lição para que não aconteça em outros casos com outros supostos pastores e pastoras. Até mais.